Olá, eu sou a doutora Fernanda Herculano, neurologista, e aqui eu explico o que está acontecendo no seu cérebro. Hoje nós vamos falar sobre algo que quase ninguém explica com clareza. Como diferenciar uma transição natural do cérebro feminino após os 40 anos de um sinal que merece investigação neurológica. Que existe uma linha muito tênue entre adaptação biológica e desregulação silenciosa, e muitas mulheres atravessam essa linha sem perceber. Hoje eu quero começar com uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você sentiu que estava exatamente como antes? Não funcionando, não dando conta, não cumprindo a agenda. Eu estou falando de se reconhecer, porque muitas mulheres não chegam dizendo que esqueceram tudo. Elas chegam dizendo algo muito mais delicado. Eu não estou igual. E isso é profundamente diferente. Depois dos 40 anos, o cérebro feminino entra em uma fase real de reorganização biológica. Isso não é discurso de internet, não é modismo, é fisiologia. O eixo hormonal começa a oscilar de forma mais intensa e essas oscilações impactam diretamente regiões responsáveis por memória, foco, tomada de decisão, regulação emocional e energia mental. Só que isso não acontece como um desligamento abrupto. Não é um botão que apaga, é uma mudança sutil de eficiência. Você começa a precisar reler um texto que antes entenderia de primeira. Demora um pouco mais para organizar ideias, sente que seu raciocínio está levemente mais lento em situações de pressão. Às vezes o sono parece suficiente, mas você acorda com a sensação de que a sua mente não descansou. E como nada disso é dramático, você normaliza. Você se adapta, você compensa. E aqui está algo que quase ninguém fala. O cérebro aprende o padrão que você repete. Se durante anos você funciona em modo de sobrecarga, com sono fragmentado, excesso de estímulo e pouco tempo de recuperação, ele começa a operar nesse modo, como se fosse o novo normal. E não porque é saudável, mas porque é o que está disponível. Existe uma diferença enorme entre envelhecimento saudável e desregulação sustentada. O envelhecimento saudável é gradual e previsível. A desregulação altera o padrão de forma perceptível. Quando você sente que algo mudou, mesmo que os exames estejam normais, essa percepção importa. O cérebro raramente muda de eficiência sem motivo. Agora eu preciso tocar em um ponto delicado. Nem toda alteração após os 40 é doença, mas algumas doenças começam silenciosamente nessa fase. O Alzheimer não começa com grandes apagões, começa com redução sutil de eficiência em redes específicas. Alterações vasculares não começam com um evento grave, começam com pequenos comprometimentos acumulados ao longo do tempo. Distúrbios do sono prolongados não começam com um colapso, eles começam com uma fragmentação persistente que interfere na consolidação de memória e na regulação metabólica cerebral. O erro mais comum é esperar o sintoma clássico, esperar o tremor para investigar Parkinson, esperar o esquecimento grave para investigar memória, esperar a exaustão extrema para investigar o sono. Quando o sintoma clássico aparece, o processo muitas vezes já está instalado há anos. E eu vejo isso com frequência aqui no consultório. Mulheres extremamente produtivas, inteligentes, organizadas, que sempre sustentaram múltiplas responsabilidades, começam a reduzir o próprio nível de exigência sem perceber. Não porque perderam capacidade, mas porque estão operando com menos regulação. Elas evitam desafios mais complexos, diminuem metas, se adaptam para compensar. E isso é silencioso. Existe também o impacto emocional, que quase nunca é verbalizado. Não é medo de doença, é medo de perder a identidade. Medo de não se reconhecer na própria mente. E essa sensação precisa ser levada a sério, não para gerar pânico, mas para gerar clareza. Investigar cedo não é exagero, é estratégia. Avaliação cognitiva estruturada, análise do padrão do seu sono, investigação hormonal e, quando indicado, estratégias como a neuromodulação podem ajudar a reorganizar circuitos que estão operando em sobrecarga. Neuromodulação não é promessa de milagre, é intervenção direcionada em redes neurais específicas, quando existe indicação clínica clara. Mas o mais importante é entender quando investigar.
E o critério principal não é a intensidade, é a mudança de padrão. Se você olha para trás e percebe que há 2 ou 3 anos a sua mente respondia de forma diferente, isso é informação relevante. Se pessoas próximas notaram antes de você comentar, isso é ainda mais relevante. A pergunta que eu quero deixar para você é simples e profunda ao mesmo tempo. Você está em transição natural ou está atrasando uma avaliação que pode preservar a sua função cognitiva pelos próximos anos? Porque tempo importa. Em neurologia, tempo é função. Quanto antes entendemos o que está acontecendo, mais opções existem. E quanto mais tempo você ignora os sinais sutis, mais o seu cérebro consolida padrões de desregulação. Essa trilha não termina aqui. Nós vamos aprofundar cada uma dessas áreas nos próximos episódios, inclusive diferenciando claramente o que é adaptação hormonal fisiológica do que merece investigação neurológica detalhada. E eu quero que você participe disso. Se esse tema tocou você de alguma forma, compartilhe com uma mulher que você sabe que está dando conta de tudo, mas talvez esteja sentindo que algo mudou. E me conta aqui nos comentários qual foi o primeiro sinal que você percebeu. Porque às vezes o que parece pequeno é exatamente o que merece mais atenção.